Maldinha, a tão preciosa série está de volta. Reagir a portfólios de inscritos. E este é já o quarto episódio desta série mensal aqui no canal. Vamos então voltar a olhar para os portfólios e as estratégias de 3 investidores diferentes. E no final, já sabem, vou dar uma nota de 0 a 10 a cada um deles. Se ainda não viste os outros episódios, existe aqui uma playlist no canal com todos eles, só com os episódios da série. Portanto, passem por lá. Já temos bastante conteúdo, vários portfólios diferentes, estratégias de investimento diferentes, com idades e valores diferentes. Aproveito também para pedir o likezinho desde já, ok? Ajuda mesmo muito na divulgação do canal e do vídeo. Tenho que dizer que eu não sou consultor financeiro, ok? Simplesmente estou aqui a reagir com base no meu conhecimento, que ainda é limitado. O principal objetivo deste vídeo é trazer entretenimento para vocês e, claro, uma pequena discussão sobre investimentos e sobre estratégias de investimento. Mas a verdade é que todos nós gostamos de ir espreitar aos portfólios das outras pessoas, ver quanto dinheiro é que eles têm e em que empresas é que têm o seu dinheiro. E hoje não vai ser diferente, temos aqui algumas surpresas. Posto tudo isto, vamos então começar. O primeiro investidor da lista é o Pedro. O Pedro tem 28 anos e é enfermeiro. Neste momento está a aportar cerca de 500 euros por mês e investe há 2 anos e meio. Os objetivos dos seus investimentos são atingir a liberdade financeira, criação de renda passiva, viver apenas de dividendos daqui a uns anos. Nas observações, comecei a investir há 2 anos e meio, mas apenas há cerca de 1 ano e meio é que decidi optar por uma estratégia de Dividend Growth Stocks, com o objetivo de gerar um dividendo crescente ao longo do tempo e um dia conseguir viver somente dos mesmos. No entanto, o meu portfólio contempla uma mistura de Dividend Stocks com Growth Stocks, pois já as tinha previamente a estratégia definida. Bem pessoal, estamos aqui no portfólio do Pedro, podemos ver que ele tem 34 mil euros neste momento. Para alguém que tem 28 anos é sim um bom montante investido, mas o que eu mais gosto aqui é a rentabilidade que ele tem das posições abertas, que está ali na casa dos 35%, ou seja, 8.800 euros. Portanto, muitos parabéns, Pedro, pelo valor e pela rentabilidade desde já. Como podemos ver aqui, parece que ele não tem muitas posições, mas poucas posições representam a maior parte do portfólio. Portanto, ele a nível de peso não me parece estar muito diversificado, que pode ser bom ou mau, depende. E bom, vamos olhar aqui para as posições do Pedro. E algo que eu já gosto é de ver que ele está verde em tudo. Ele que está a investir apenas há 2 anos e meio, ok, não é muito, já está verde em tudo. Portanto, à partida, neste momento está-lhe a correr muito bem, não é? Os investimentos. Podemos ver aqui também que a nível de peso, as 4 maiores posições já andam aqui à volta dos 70%, mais ou menos, do portfólio. E aqui as 3 primeiras à volta de 55%, mais ou menos. Portanto, ele tem aqui um grande peso nas maiores posições da carteira, como já tínhamos visto. E a sua maior posição é Nordic Amartank. É uma empresa de transporte marítimo de petróleo. Eu não conhecia a empresa, fui ver. Eu já vou comentar individualmente e qual é a minha opinião. Vamos primeiro só dar aqui uma vista de olhos. Portanto, aqui na Nordic Amartank, 19,4%. Passamos depois para Chevron, a petrolífera, 19,2%. Passamos depois para Merck, uma empresa farmacêutica. O Pedro é enfermeiro, portanto ele saberá bem aquilo que está a fazer aqui nesta posição, digo eu. Passamos depois para United Health, a empresa dos seguros de saúde, também aqui com peso relevante. E é importante dizer desde já que ele aqui na Nordic está com 1.750 euros de valorização, que é muito bom. Na Chevron está com 1.600 euros de valorização e na Merck está com 1.200 euros de valorização. Portanto, uma grande parte da sua valorização estará aqui nestas posições que até agora estão com uma rentabilidade para os anos em que ele está a investir muito boa, ok? Provavelmente acima do mercado aqui nestas posições. Passamos depois aqui para SoundHound AI. Também não conheço a empresa, sei que está ligada à inteligência artificial, não é? Portanto, eu já vou comentar, mas também tenho aqui cerca de 2.500 euros e está com 300% de valorização, quase, meu Deus. Passamos depois aqui para ARM Holding. Pelo que tive a ver, desenha arquitetura de processadores, ok? Pronto, não é muito a minha área, não vou intrometer. Ele também está aqui a fazer 73%, incrível, mais de 1.000 euros. Depois passa para Eli Lilly, mais uma farmacêutica, também com 5%, pronto, e a partir mais ou menos aqui da Realty Income, com 3% do REIT imobiliário, já as empresas começam a ter um peso muito menor. Passamos depois para Coca-Cola, WIT Offshore, já com 400 euros, o Millennium BCP aqui com uma rentabilidade monstra e o PayPal também, depois aqui em baixo, Ardelix, nem sei também o que é isto, também nem me interessa, isto já são posições muito pequeninas e tem aqui também algum montante em caixa, nada de especial. E bem, o que é que eu posso dizer? Antes de mais, eu fui dar aqui uma vista de olhos na Nordic
Amertank. E como podemos ver, ela tem 1 bilhão de market cap, portanto tem um market cap muito pequenino. E podemos ver também aqui que no último ano a empresa subiu 81%. Meu Deus. Mas, se formos olhar aqui para o histórico, a empresa está sempre a cair, a cair e a cair, ok? Portanto, eu acredito que isto seja uma empresa um pouco especulativa. Tudo bem que ela trabalha só com petróleo, tem aqueles navios gigantes mesmo, mas como é lógico, não parece ser uma empresa sustentável, porque ela está sempre a cair. E um dos motivos para isto estar a acontecer, pelo que eu estive a perceber, é aqui o dividendo. A empresa tem um payout gigantesco, ok? Eu nem sei se isto está correto, muito sinceramente, mas pronto, é aqui o payout que está a dar na GetQueen. Aqui no último ano, a empresa desceu o dividendo em 10,5%. Não sei se será a empresa mais sólida para ter como maior posição. Também não me vou estender muito, não é esse o objetivo deste vídeo. Agora, se nós olharmos para as duas maiores posições da carteira dele, elas estão relacionadas ao petróleo. Tudo bem que a Chevron é uma excelente empresa, não é? Uma das melhores empresas de petróleo do mundo, mas claro, já tem aqui uma posição tão relevante, 20%, e ainda me vai ter aqui numa empresa de transporte de petróleo mais 20%. Portanto, ele tem aqui 40% ligado ao petróleo. Eu já não gosto disso, para mim já é uma red flag neste portfólio. Eu não sei até que ponto é que esta empresa não pode ser considerada uma dividend trap, ok? Tem o dividendo alto e a empresa ao longo do tempo vai perdendo valor, não é sustentável. E claro, uma empresa petrolífera é uma empresa mais cíclica. E essa ciclicidade é algo que eu também não aprecio muito para uma estratégia de dividendos, que é a estratégia do Pedro, ok? Misturar ali dividend stocks com dividend growth. Passamos depois aqui para a Merck. Pronto, a Merck é uma empresa farmacêutica. Ele está aqui com uma excelente valorização. Não me vou estender muito. Ele também tem aqui a Eli Lilly, portanto tem aqui também 20% em farmacêuticas. Portanto, se juntarmos aos 40% ali relacionados com petróleo, já são 60% do portfólio em farmacêuticas e em petróleo. Também é algo que eu não aprecio, ok? Ter 60% nestes dois setores cíclicos, mais uma vez. Na minha opinião, estes setores fazem sentido estar num portfólio de dividendos, mas tem que ser com um peso mais baixo, ok? Aqui o United Health, ok, já sabemos que é uma das maiores empresas do mundo, parece-me ser uma excelente empresa. Ele começou a acumulá-la agora recentemente, aqui pela valorização. O valor da empresa está muito próximo do preço de entrada dele. Pronto, parece-me bem. Apesar de também estar ligado à saúde de outra forma, ok, mas pronto. Depois ele tem aqui 7,6% numa empresa que eu já fui pesquisar um bocadinho e ela ainda não teve lucro. Portanto, é uma empresa que não é lucrativa ainda. Tem 3 milhões de market cap, podemos ver aqui o lucro por ação é ainda negativo e ainda por bastante. A empresa aqui também desde o início do ano está a baixar 30% e mesmo assim ele está quase 300% positivo. Eu não sei até que ponto é que isto faz sentido também. Pronto, lá está. O Pedro ainda é jovem, ainda tem 28 anos, pode arriscar aqui um bocadinho, mas ele já arriscou, ele já teve a valorização, ela já está aqui, são 2.000 euros. Não faria sentido agora ele trocar esta posição por uma empresa mais sólida e ele tendo o objetivo de viver de dividendos no futuro e intitula-se Dividend Investor. Não sei até que ponto é que isto faz sentido, ter aqui uma posição especulativa com 8%, ok? Depois também tenho aqui 7% nesta empresa que eu não percebi muito bem o que faz, também não vou estar a alongar muito. É um investimento do Pedro, claro que para já está-lhe a correr muito bem, porque ele também está com uma valorização excelente. Aqui a Eli Lilly também sei que é uma boa empresa, também não me vou alongar muito, ele já tem uma valorização muito boa. Depois junto aqui um bocadinho de rendimento, ok? Rendimento passivo. Tenho aqui 20 ações da Realty Income, já lhe dão ali, sei lá, uns 4 ou 5 euros por mês, já não é mau, em dividendos. Junto aqui uma Coca-Colazinha, um PayPal, um BCP, pronto. Em relação a estas empresas já não tenho muito a dizer, já representam 1%. Acho que não vai ser o foco. Depois aqui a WIT Offshore, também é uma empresa ligada ao gás natural e a commodities, pronto, vai juntar aqui mais um bocadinho de percentagem a esses setores mais cíclicos. Bom, olhando aqui para o rendimento passivo, podemos ver que o Pedro tem aqui alguns meses a receber quase 200 euros. São 4. Os restantes não são tão bons, tem aqui 3 à volta dos 50 euros, mas os outros já não à volta aqui dos 4, 5, 6 euros. É lógico que uma grande parte deste valor vem aqui do NAT, da Nordic Amertank, que é a maior posição dele, e tem um dividendo alto. Grande parte do dividendo está mesmo aqui. Pois claro, tenho aqui um bocadinho de Chevron, que também complementa bem esses meses. E depois a Realty Income, que acrescenta aqui 4, 5 euros em cada mês. Portanto, apesar de tudo, ele tem aqui alguns meses em que consegue acumular ações de empresas ao longo do mês
E isso para mim é muito bom. Apesar de, claro, estes montantes serem distribuídos de forma mais ou menos equilibrada nos 12 meses, seria melhor. Mas pronto, eu vejo aqui uma parte significativa ligada à especulação, uma parte muito significativa a petróleo e a commodities no geral. Portanto, eu vejo aqui que 80% deste portfólio pode não estar nos setores que eu, pessoalmente, mais aprecio e me dão mais garantias de dividendos crescentes para o longo prazo, ok? Portanto, eu, de um modo geral, não gosto deste portfólio, tenho que ser sincero. É verdade que ele, mesmo assim, tem aqui boas posições em boas empresas, como é o caso aqui da Chevron, Merck, United Health, e representa aqui uma grande parte do montante que ele tem investido, é verdade. Mas vejo que pelo menos 30% do capital que ele tem aqui podia estar em empresas e setores mais sólidos. E claro, desses 30% passar, por exemplo, para consumo defensivo e empresas mais defensivas, sei lá, uma empresa ferroviária, por exemplo, não sei. Coisas desse género para trazer aqui solidez. É lógico que eu não domino estas empresas que aqui estão, até podem ser mesmo bons investimentos, está-lhe a correr bem neste momento e é isso que interessa. Portanto, a rentabilidade do Pedro está à vista de todos, são 8 mil e tal euros em 2 anos, dá cerca de 4 mil euros por ano. Pá, para um jovem na casa dos 20 e tal anos, é muito acima da média, não é? Das pessoas que conhecemos, pelo menos. Portanto, ele merece os meus parabéns. No entanto, a minha nota final para o Pedro é de 6 em 10. O que pesa aqui muito é a sua maior posição. Eu não consigo perceber aqui 20% nesta empresa. Eu assumo, pelo que tive a ver, que ela é uma dividend trap e isso pode comer uma parte da rentabilidade futura do portfólio. E ainda a somar a isso, tenho aqui, pá, posições de especulação, que é algo que eu também detesto. Empresas não lucrativas é algo que eu pessoalmente excluo logo, é uma red flag autêntica para mim. E claro, a diversificação setorial, não gosto dela. E bem, o segundo investidor da lista é o Ramalho. O Ramalho tem 31 anos e trabalha na indústria alimentar. Neste momento está a aportar entre 350 e 500 euros e ele investe há cerca de 2 anos. Portanto, começou a investir aos 29 anos. Os seus objetivos com os investimentos é ele ter um complemento à reforma que a insegurança social não vai dar. E bom, estamos aqui no portfólio do Eduardo Ramalho. Podemos ver que ele tem 8.140 euros investidos. Portanto, pronto, está a investir há 2 anos. Este valor coincide com o montante que ele está a investir mensalmente. E podemos ver aqui que ele apenas tem 3 posições. Finalmente um portfólio simples, que não seja confuso, não é? E podemos olhar aqui para a rentabilidade do Ramalho, que é de cerca de 17,3%. 1.200 euros, portanto, ele está com uma boa rentabilidade. Está-lhe também a compensar investir. Portanto, muitos parabéns, Ramalho, desde já por esta valorização e rentabilidade. E vamos então passar aqui para o portfólio do Ramalho. Temos aqui a sua maior posição, que é um ETF mundial, All World ETF, não é? Representa cerca de 70% do seu portfólio, cerca de 5.500 euros. É aqui onde está uma boa parte da sua valorização, 12%. E já vamos falar um bocadinho sobre esta ETF. Vamos passar aqui depois para a Realty Income, não é? Que representa 18,77%. Portanto, ele tem aqui um ETF mundial de empresas e aqui em baixo tem um ETF de imobiliário, não é? Espalhado ali pela América e pela Europa, neste momento. E depois passa aqui para a Alphabet, que representa cerca de 13% do seu portfólio, uma posição de 1.050 euros. E bom, na minha opinião, posso dizer que eu acho que o portfólio está muito bem estruturado. Eu acho que isto faz todo o sentido, ter aqui uma base, um ETF mundial para o longo prazo. Isto aqui está totalmente enquadrado com os objetivos que o Ramalho tem, ok? De ter aqui uma ajuda, um complemento à segurança social. Se viermos aqui ao ETF, podemos ver que a diversificação é top. Tem aqui cerca de 31% em tecnologia, 18% em finanças, 10% industrial, 8,8% produtos de consumo básico, depois 8,5% cuidados de saúde, materiais, bens de consumo discricionário, energia, utilities, serviços ao consumidor. Portanto, está aqui muito diversificado. Depois tem aqui uma diversificação por setor mesmo. Dá aqui para ver que semicondutores é o grosso do ETF. Depois podemos ver aqui mais a segregação por setor. Pronto, vocês podem dar aqui uma vista de olhos também. E vemos aqui em baixo já a diversificação por empresa e por região. Portanto, 57% nos Estados Unidos não me parece ser uma percentagem muito alta, ok? Acho que está assim bem equilibrada. Depois entra aqui Japão, Reino Unido, Canadá, China, Taiwan. Portanto, está aqui exposição a todos estes países, o que é excelente para o longo prazo. E aqui a nível de empresas, pronto, as maiores posições são as maiores empresas do mundo, já sabemos. E tem aqui um peso bastante interessante em cada uma delas. Vamos aqui ver as posições.
são mesmo muitas. Como podemos ver aqui, o ETF é acumulativo e tem cerca de 3.800 empresas. Portanto, uma diversificação gigantesca. Esta espinha dorsal vai sempre ter uma rentabilidade boa, vai ter a rentabilidade do mercado em si, não é? E depois ele com estas duas posições complementa porque traz aqui algum crescimento na parte da Google, que é uma excelente empresa, é líder mundial de pesquisas online, tem também o YouTube, tem o Google Play, tem uma série de aplicações, tem também o Android, por exemplo, portanto é uma gigante que se vai manter aqui por muitos anos, tem toda a estabilidade e fluxo de caixa necessários para se continuar a atualizar e para continuar a crescer, e agora também paga dividendos, portanto é dividend growth, e tem aqui também um equilíbrio com dividend yield alto e sólido ao mesmo tempo. Na minha opinião, a combinar dois ativos com o ETF, estes dois fazem muito sentido. Muito mesmo. Algo que na minha opinião faria mais sentido era o ETF que ele tem passar a ser distributivo. Tudo bem que ele assim vai ter a longo prazo uma rentabilidade ligeiramente superior ao do distributivo. No entanto, com os dividendos ele teria assim rendimentos ao longo de toda a sua vida e mantinha uma rentabilidade boa e consistente. Se o objetivo é ele ter um complemento de reforma, tudo bem que pode chegar a essa altura e vender aqui este ETF acumulativo, mas aí vai ter que pagar uma mais-valia significativa. Portanto, vai pagar um grande imposto ao Estado. E se ele tivesse o ETF distributivo desde o início, poderia sim nessa altura ter ali um ativo que lhe desse rendimento suficiente para ele estar tranquilo, não ter necessidade de o vender e assim não pagar essa mais-valia, portanto iria-lhe compensar nesse sentido. E teria, claro, a ajuda de rendimentos ao longo de toda a vida que podem sempre ser necessários em alguns momentos, whatever, o que seja. Eu acho que faria mais sentido e enquadrava-se aqui muito melhor. Passarmos aqui para o rendimento de 2026, podemos ver que ele tinha aqui Unilever e Procter & Gamble, mas já vendeu. Basicamente ele deve ter vendido grande parte dos ativos que tinha para colocar no ETF mundial, e isso aí parece-me bem. Podemos ver que ele já tem aqui uma boa rentabilidade sobre a Nvidia, sobre a Rolls-Royce, por exemplo, 170%, muito bom. Mas pronto, neste momento vai ter apenas aqui os dividendos da Google, que ainda são menos de 1 euro por trimestre, e aqui cerca de 5 euros na Realty Income com as suas 27 ações. Este rendimento passivo ainda não é muito significativo, ele não consegue estar a acumular grandes participações de empresas com isto, mas é algo que tende a crescer sequencialmente, não é? Já sabemos disso. Portanto, eu vou dar uma nota de 7,5 em 10, ok? Eu estive a gabar bastante o portfólio dele e não dei assim a melhor nota possível. Vou explicar porquê. Deve-se a duas razões. Uma delas é sim o seu ETF mundial ser acumulativo e não distributivo. A diferença também seria de meio valor, ok, daria 8 em 10. O outro fator sim é mais relevante, que é ele dificilmente vai bater o mercado significativamente. Mesmo tendo aqui uma Google, que é uma empresa de crescimento e tudo indica que terá um crescimento acima do mercado, não é? Pelo menos na minha visão é isso que vai acontecer. No entanto, nunca lhe dará uma rentabilidade muito superior, ok? Pode sim dar aqui uma rentabilidade média acima 1, 2%, mas lá está, também tem aqui a Realty Income que pode dar uma rentabilidade média inferior, ok? Não sabemos. Portanto, eu não posso dar uma avaliação assim tão boa a um portfólio que não me garante que o Ramalho vá bater o mercado com ele, ok? Apesar de tudo, super sólido, super equilibrado, faz todo o sentido, portanto eu dou aqui os parabéns ao Ramalho. De qualquer das formas, eu aprecio mais um ETF mundial para acumular para o longo prazo do que um ETF de SP500, muito sinceramente. Mesmo que o S&P tenha uma rentabilidade superior a nível histórico, eu ficaria muito mais confortável ao estar exposto ao mundo, ok? Porque é muito menos arriscado e a diferença de rentabilidade no passado não é assim tanta que justifique estar exposto a mais risco. Isto porque este ativo não envolve qualquer tipo de especulação, ok? Simplesmente, qualquer que seja a futura grande potência, tu vais apanhar essa rentabilidade. O último investidor da lista é a Carla. Portanto, aqui a primeira participante do sexo feminino a entrar aqui na série. Ela tem 39 anos e é gestora. Está a aportar entre 1.000 e 2.000 euros. Portanto, já nos diz que ela tem um bom ordenado, bem acima da média portuguesa, e está a investir há cerca de 2 anos. Portanto, ela começou a investir aos 37 anos. Ainda foi bem a tempo para atingir o seu principal objetivo, que é atingir o FIRE. Portanto, a reforma antecipada. Podemos ver desde já que a Carla tem 88.500 euros investidos, conta neste momento com 1.500 euros de valorização nas ordens abertas. No entanto, a Carla só tem aqui posições desde 2026, portanto ela abriu todas as suas posições com data de fevereiro de 2026. Ela não foi às datas de entrada, pronto, nós não conseguimos ver a rentabilidade real da Carla. Podemos ver sim que desde fevereiro já está a ganhar 1.500 euros, que é positivo. Podemos ver aqui também que ela tem muitas posições, já dá aqui para ver aqui, pelo menos aqui as posições
posições mais pequenas começa a javardar um bocadinho, mas aqui as maiores posições parecem estar muito bem distribuídas, aqui com uma escadaria decrescente tranquila. E vamos então passar aqui para as maiores posições da Carla e podemos ver que a Carla está muito exposta aqui à Meta, com 15% do seu montante aqui, 13.400 euros. A Meta já sabemos que é uma excelente empresa, não é? É dona de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Vejo muita gente a dizer que a Meta neste momento é a empresa mais barata das 7 magníficas e a Carla está aqui a investir forte na empresa, provavelmente a fazer aqui uma espécie de value investing. Passa depois aqui para a sua segunda maior posição, que é a Realty Income, conta com 201 ações. Portanto, já são cerca de 40 e tal euros por mês, o que é excelente, não é? Um rendimento passivo que qualquer um queria ter. Ela consegue praticamente comprar uma ação da Realty Income por mês só com o dividendo da própria empresa. Depois temos aqui a Google, não é? Com uma posição também de 10.800 euros, 12%. Portanto, ele tem aqui um peso grande nas empresas incluídas nas 7 magníficas, porque depois temos aqui Microsoft e Amazon. São tudo excelentes empresas. Portanto, até agora é algo que me agrada bastante. E está aqui a trazer rendimento passivo e sólido aqui no meio de todo este crescimento. Eu gosto da forma como ela está a distribuir o seu dinheiro. Depois temos aqui o United Health, também a aproveitar aqui a oportunidade da empresa, um bom preço comparado com o histórico recente. Passa depois aqui para Apple, finalmente alguém que tem Apple. Eu vejo muito poucas pessoas a escolherem a Apple, vão sempre para Microsoft, Google, Meta e Amazon. Pelo menos das pessoas que eu conheço aqui em Portugal, ok? Portanto, aqui a Carla tem alguma exposição à Apple, é uma empresa que eu adoro, com o seu ecossistema monstro de produtos e serviços. Passa depois aqui para a Tesla também, portanto, ela só não tem a Nvidia, aqui nestes lugares de cima pelo menos. Depois passa para a IMSS, uma farmacêutica também. Agora no último mês teve uma valorização gigantesca mesmo, a IMSS, à volta de 50%. Nem sei bem porquê, mas também não me interessa. Depois ela tem aqui a Vichy, 107 ações, portanto 2.600 euros. Estou a gostar dela ter aqui dois REITs, e os dois REITs serem os dois que eu tenho e os dois que eu considero serem os melhores. Gosto muito disso, muito sinceramente. São cerca de 13, 14 mil euros nestes dois REITs. Depois ela tem aqui Monte dei Paschi, eu fui ver, e este provavelmente é o banco mais antigo do mundo. Eu não conhecia, muito sinceramente. No entanto, não gostei nada do que vi. Eu até posso abrir aqui e podemos ver que só no último mês teve aqui 16% de desvalorização. E ao longo do tempo, a empresa... Aqui a GetQueen está toda amarada. Algo interessante é que a empresa começou a pagar dividendos agora há pouco tempo e está a pagar cerca de 12% ao ano. Portanto, já me leva aqui a crer que este dividendo é bizarro. E a empresa começou a pagar mesmo dividendos em 2024 e teve aqui um grande crescimento para 2025. Aqui a GetQueen está a prever que o dividendo se vai manter, mas eu não sei se vai ser bem assim. Estamos a falar de uma empresa que tem cerca de 43 mil milhões em dívida e ela só vale 21 mil milhões. Portanto, ela tem o dobro da dívida do que de valor. Também vinha aqui a lucro por ação e só começou a dar lucro agora mais recentemente em 2023 e mesmo assim o lucro por ação tem descido. Se formos aqui a lucro, a empresa deu quase sempre prejuízo. Portanto, estamos a falar de um banco antigo italiano que quase nunca deu lucro. E quando começa a dar lucro, começa a pagar muito em dividendo. Não sei até que ponto é que esta posição acrescenta alguma coisa aqui ao portfólio da Carla. Pá, eu muito sinceramente abolia esta posição. Isto não consigo perceber. Acho que há empresas no setor financeiro bem mais sólidas do que isto. Ela pode escolher os melhores bancos do mundo e está aqui a escolher um bocado aleatório. Depois tem aqui ainda posições relevantes em ASML e Nike. Já sabemos que são também duas excelentes empresas. Passa depois aqui para McDonald's. Depois Rocket Lab, aqui a empresa concorrente da SpaceX. Os foguetões. PayPal, Johnson & Johnson, Oracle, AMD, Visa, Mondelez, UPS, Altria, Domino's Pizza, American Express, Qualcomm, Adobe, Coca-Cola, Air qualquer coisa, Novo Nordisk, PepsiCo, e aqui já são posições muito pequeninas, portanto ela tem aqui mesmo muitas posições que eu não sei até que ponto é que acrescentam alguma coisa neste portfólio. Mas pronto, tudo bem. Vamos lá começar agora a comentar o que é que eu acho em relação ao portfólio da Carla. Acho que no cômputo geral é bom, ok? Tem uma grande exposição aqui às 7 magníficas e isso é bom. Elas têm sim conseguido bater sempre o mercado em larga escala. Isso pode continuar a acontecer. São empresas que têm vantagens competitivas gigantes. Elas dominam
dominam o mercado. Pois algo que eu gosto bastante é que ela tem aqui Realty Income e Vichy que lhe dão um rendimento passivo muito bom. E depois, claro, tem aqui empresas de dividend growth e tem aqui em baixo algumas empresas defensivas como McDonald's, Johnson Johnson, o próprio PayPal, Mondelez, Visa, apesar de já terem participações muito pequeninas. É aqui onde eu não gosto tanto do portfólio. Eu acho que ela poderia pegar aqui em todas estas posições e ou duas uma, ou colocar em duas empresas assim mais defensivas, ou colocar isto tudo num ETF de dividendos, por exemplo. Mas de qualquer das formas tem aqui uma boa combinação, ok? Pelo que estive a ver é cerca de 20% em dividendos e depois uma grande parte em crescimento e em dividend growth. Está muito exposta à tecnologia, tem também aqui muitas empresas ligadas à saúde, não é? Como é o caso da IMSS, da Johnson Johnson. Se viermos aqui ver o rendimento passivo, já se torna interessante, já são 1.500 euros. Ela já tem cerca de 130 euros por mês. Temos que vir aqui para 2027, porque ela só começou a meter as empresas em fevereiro. Portanto, em 2027, tudo bem que aqui já tem algum crescimento de previsões que a Get Queen faz, mas pronto, já dá um bocadinho mais. E ele tem aqui já um excelente fluxo de caixa mensal, também é algo muito positivo. Claro que tem aqui um mês em que ganha muito mais, que aposto que é onde ela recebe exatamente do banco que lhe paga 12% ao ano, paga-lhe logo 300 paus de uma vez. Se mantiver o dividendo, não é? Não sei se isto vai acontecer, porque não é uma empresa de ter os dividendos consistentes, não tem um grande histórico disso. Portanto, pode arruinar aqui por completo. No entanto, ela tem sim aqui alguns meses em que está a receber mais de 100 euros. Já lhe permite comprar ali cerca de 2 ações da Realty Income por mês que lhe aumenta o rendimento passivo. E claro, depois os 1.000, 2.000 euros que ela deposita é para continuar a acumular ações de empresas de crescimento. Parece-me bem, muito sinceramente, como de geral. Eu vou dar aqui uma avaliação de 8,5 no portfólio da Carla, muito sinceramente. Ela tem grande parte do dinheiro em empresas boas, isso é que interessa, muito sinceramente. Não é um portfólio perfeito, porque para ser melhorzinho eu tinha de tirar aqui estes 3% que não acrescentam nada e teria também aqui de reduzir um bocadinho esta diversificação excessiva que, apesar de não ser muito dinheiro, anda sempre aqui à volta dos 5%, juntando aqui estas posições de 0.4, 0.4, 0.3, 0.2 e acaba por ser ali 7, 8% se juntarmos depois aquele banco com esta diversificação toda, 7, 8% de portfólio que pode ser rentabilizado de forma melhor. Mas quero dar desde já os parabéns à Carla, é um dos melhores portfólios que já passou aqui de qualquer das formas, portanto vamos em frente. Termino assim as reações, espero que vocês tenham gostado, já sabem que isto aqui é reação, eu sim escolho os portfólios antes de fazer o vídeo, dou assim uma vista de olhos pelo menos nas empresas que eu não conheço, não é? Que é para depois não estar a perder tempo no vídeo, mas não perco tempo a fazer um guião, não perco tempo a organizar isto aqui é única e exclusivamente a minha reação sincera a estes portfólios, com base no conhecimento que eu tenho, que não é o melhor, ok, acima de tudo. Eu estou sim a aprender muito a fazer este tipo de vídeo e de conteúdo, porque obriga-me a perceber melhor, obriga-me a conhecer mais empresas, obriga-me a estar mais por dentro do mercado e das cotações atuais das empresas. De qualquer das formas, está aqui a passar uma tabela com as notas que eu dei aos 12 investidores que apareceram. Vou depois juntar o valor dos portfólios e algumas notas para no futuro fazer um vídeo ou uma live stream a analisar a evolução dos mesmos. Eu acho que isso vai ser incrível mesmo, para tentar perceber se as red flags que eu fui apontando têm sido corrigidas ou não. E acho que é isso, maltinha. Obrigado por tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Comentem com o que acharam sobre os portfólios, acima de tudo. E vejo-vos no próximo vídeo. Fui. Obrigado.